Fala, meus nobres, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Meu nome é Júnior Alberto e nós estamos aqui na nossa segunda edição do podcast da Igreja Batista Renovada El Shaddai. E eu tô aqui com uma queridíssima amiga de caminhada, pastora Davina, mora no meu coração e não paga aluguel. Nós temos o privilégio de estar com ela aqui essa noite. Amém? Pastora Davina, é uma honra poder estar com você. Deus abençoa. Obrigado por separar esse momento para estarmos aqui presentes. E eu tenho certeza que você carrega um testemunho vivo para poder falar para esse pessoal, para quem está nos ouvindo e assistindo, para que nós todos eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, pessoal, Pastora Davina, eu gostaria que a senhora pode ficar à vontade, tá bom? Pode ficar Amém. Tranquila, vamos ter aquele bate-papo muito bom. Eu queria que a senhora contasse um pouco do seu testemunho, pastora. Como que foi? Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade, né? Porque a gente está envolvido na obra de Deus. É uma grande oportunidade e um grande privilégio para nós. E hoje esse convite para estar falando, testemunhando desse Deus amado que nós servimos. Eu sou a pastora Davina, como ele falou. Estou sirvo há 16 anos aqui no Ministério Batista Renovada El Shaddai, o qual o pastor Ulisses é o presidente, e muitos pastores, né, amigos pastores, que trabalham juntos para edificar o reino de Deus. Então, é com muita alegria que nós participamos, esses jovens dinâmicos, imbuídos na obra de Deus, né, fazendo para que o reino de Deus cresça e seja edificada a obra do Senhor através desse podcast. E por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui no ministério, eu não sabia que a senhora fazia parte do corpo docente. Tem, eu acho que 7 anos mais ou menos. Aí quando eu vi a senhora pela primeira vez, eu falava assim, eu conheço essa mulher de algum lugar. Só que eu não sabia. Aí eu acho que foi minha mãe um dia que veio aqui, meu pai, não sei, e falou assim, eu acho que aquela mulher ali, ela foi vizinha nossa. Aí me veio a recordação de quando a gente morava lá do lado. Você era bem pequeno, né, Júnior? Pequenininho, era menininho, não sei se eu tinha... Eu não sei se era por volta de uns 7 anos de idade. Eu era um pouquinho mais velho, não lembro. Mas desde aquele tempo... não é de hoje que eu conheço essa mulher aqui não, viu? Foi vizinha nossa lá, uma bênção. Mas, pastora, como que foi o seu encontro com Jesus Cristo? Você falou assim, aqui meu Deus, eu encontrei, ele me encontrou e eu me entreguei a ele. Amém, Júnior. Olha, Júnior, Deus sempre teve um propósito muito grande na minha vida. Eu sou nordestina. Eu nasci numa pequena cidade que hoje se chama Penaforte. Penaforte? É no Ceará. Uhum. Só que eu fui para uma cidade chamada Pernambuco, eu era recém-nascida. Então eu me considero pernambucana, lá de Salgueiro, Pernambuco. E eu vim para cá, para Minas Gerais. Eu casei, estava grávida do meu primeiro filho. Sim. Que hoje tem 50 anos. Junão? O Junão. Então, tem 50 anos que eu moro em Minas, e em Janaúba eu tenho 46 anos. Bom tempo. E eu sempre tive sede das coisas de Deus. Sim. Mas não tinha conhecimento da palavra. Sim. E eu comecei a ler a palavra, começar a buscar
a verdade da palavra. E eu comecei a sentir necessidade de ter um lugar para adorar a Deus, para louvar a Deus. E eu orei no meu trabalho, pedindo a Deus que me desse discernimento, sabedoria e direção. E um dia alguém chegou com um folheto lá no meu trabalho. Foi quando a senhora trabalhava lá no açougue, né? Na casa de Carna Araújo. Uhum. E esse folheto, ele me abalou, porque é um reflito, o folheto. A gente utiliza, né? Aí dizia assim, que jovem demais para servir a Deus, outro ocupado demais para servir a Deus, e por último falava tarde demais para servir a Deus. E esse tarde demais foi que me abalou. Falei, Senhor, tarde demais. Por favor, me dê direção. Eu não quero chegar a morrer sem conhecer o Senhor, sem entregar minha vida para o Senhor. Eu quero ser liberta. E então eu comecei a buscar ali um templo e tudo. E na quarta-feira eu cheguei aqui na Igreja Batista Renovada, El Shaddai. A senhora sabia que o panfletinho Reflita tinha vindo aqui ou não? Sim. Sabia? Eu sabia. Não, tanto é que dá o endereço tudo. Tá, tinha tudo. Aí na quarta-feira eu cheguei aqui, quando eu entrei ali por aquela porta, eu vim cedo, eu fechei o açougue mais cedo e vim. Aí tinha assim um dizer aqui: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Realmente, tinha bem ali em cima. Tinha ali, né? Uhum. E aquilo, falei, meu Deus, eu quero crer, eu quero ser salva, eu quero que minha família seja salva. Foi para cá que o Senhor me chamou. E aqui eu me converti. Eu aceitei Jesus. Eu tomei posse. Porque Jesus, Ele fala, aquele que crê será salvo, tu e tua casa. Você não pode salvar sua família, mas você ora, você pede a Deus, você busca a Deus, e Deus vai te ajudar a tua família chegar também aos pés do Senhor. E foi isso que aconteceu. Hoje meus filhos todos aceitaram Jesus. Embora eles não estejam no mesmo ministério, porque moram fora, outros, né, têm outro ministério, mas aceitaram Jesus. Então, Deus tem um propósito, irmão Júnior, na nossa vida. Era aqui que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou aqui porque Ele queria que eu desse frutos, né? Isso. E hoje eu sou pastora. Pastor quer dizer assim, pastorear ovelhas. Uhum. E logo Deus começou a me usar. Eu lembro que o pastor Ulisses, ele falou, como é que foi a questão do chamado? Uma vez ele contou aqui na igreja que o Espírito Santo falou com ele. Aí eu não sei se ele falou com você, você vai ser pastora, você vai ser enviada. Como que foi? Como é que foi esse testemunho? O chamado pastoral. O chamado pastoral. Eu sempre tive sede e o dom, né, para pregar. Só eu não queria ter um compromisso de ser pastora. Tava fugindo. Eu tentei fugir. Por quê? Porque eu falei assim, eu não sou capaz. Tem tantas pessoas, porque eu me converti, eu tinha 52 anos já. Eu perdi minha juventude toda nas coisas do mundo, né? Uhum. Mas como o Senhor fala que os últimos serão os primeiros, né? Isso. Então, eu tomei posse disso. Então, o pastor Luiz falou, pastora, irmã, não adianta você fugir, porque você tem o chamado. Eu fiquei 3 anos e depois desses 3 anos eu fui já para o campo, para trabalhar, para tomar conta de igreja.
como missionária. Fiquei 5 anos como missionária. 5 anos né? como... Então falei, pastor, eu já sou missionário, pastor. Então eu via que o compromisso, a responsabilidade do pastor Luiz era muito grande. Eu falava, Senhor, eu não vou dar conta disso. Eu quero ser isso que eu sou agora. Eu não preciso de título, né? Mas quando Deus tem um chamado para a nossa vida, nós não podemos fugir. Jonas tentou fugir. Deus mandou Jonas, vai lá para Nínive, prega lá para Nínive, para que Nínive seja salva. Mas Jonas, com raiva, pegou o navio e foi para Tarsis. Ele se desviou da ordem de Deus. Isso, menino teimoso. E ele pagou um alto preço. Foi. E Deus ainda teve misericórdia e ele voltou e teve que falar com Nínive. Verdade. Então, eu falei, eis-me aqui, Senhor. Capacita-me. Né? Sim. E fui consagrada pastora. E eu estou aqui, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, é para honrar o nome do Senhor. Amém. Eu sou grata a Deus pelo que Ele fez na minha vida, fez na minha família e me permitiu, me deu esse privilégio de estar levando a sua palavra poderosa. E muitas vidas se renderam a Jesus, porque o Senhor me usou como instrumento. O Senhor nos usa, irmão Júnior, como instrumento. Todos nós, não é só o pastor. Todos nós somos. Ele disse, ide, pregar o evangelho a toda criatura. A comissão de pregar, de né? fazer discípulos. Aquele que crê será salvo. Então nós somos chamados, todos nós somos chamados. Né? Então, o privilégio maior, porque uma pecadora, desobediente, o Senhor me chamou, Ele transformou minha vida, Ele me perdoou e me enviou. E o que nós podemos dizer apenas para o Senhor, eis-me aqui. Não olhar a nossa condição de pecador, Se a graça. mas olhar a graça de Deus que já nos alcançou. Amém. Isso que nós devemos fazer. Amém. A graça de Deus em nossas vidas, a misericórdia dele. É tão impressionante que Deus, ele mesmo nós sermos pecadores, mesmo nós condenados à morte, Jesus, em obediência ao Pai, veio, morreu por nós, nos deu uma nova chance e ainda nos dá essa responsabilidade. Eu confio em vocês e confio que vocês tenham a capacidade de fazer discípulos, de pregar, de levar a minha palavra para que almas venham também se converter. O interessante é que, senhora, nós estávamos conversando, que a senhora fez um trabalho muito... A senhora trabalhou muito com jovens, foi nas congregações, você trabalhou muito com crianças, certo? E como que foi, pastora, assim, trabalhar com jovens, com as crianças? Eu sempre me identifiquei com os jovens, porque eu sempre tive um espírito muito jovem. Sim. Hoje eu vou fazer 69 anos e eu gosto de me relacionar com jovens, sabe? Gosto de me envolver com jovens, porque eles têm aquela alegria, né? Sim. Que a gente às vezes não tem. Sim. Mesmo que a gente se esforce para ter, mas a vida às vezes não nos permitiu ter a alegria que esse jovem hoje tem. Então eu gosto de me contagiar com isso. E eu fiquei 3 anos quando eu me converti aqui na sede, aprendendo, buscando, e daí eu fui por quem. Sim. Nunca tinha ido lá. Cheguei naquele pequeno lugar, ali, quando eu atravessei ali a linha do trem, eu falei, estou no quem. Falei, Senhor, eu estou aqui para te servir. Dá minha alma, Senhor.
Que eu seja instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eu cheguei ali com muita sede. Porque eu tinha recebido algo precioso de Deus. A salvação. Amém. O privilégio de dizer que Jesus é meu Senhor. Ele é o meu Salvador. E eu precisava levar isso para o mundo. Então eu larguei tudo aqui em Janaúba. Eu larguei minha casa. Eu larguei tudo. E falei, pastor Luiz falou, você vai morar no Quem-Quem? Eu falei, eu vou morar no Quem-Quem. Eu morei 5 anos no Quem-Quem. Hoje as coisas estão melhores, mas naquela época tinha muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Uhum. Então, eu cheguei, eu com muita sede de Deus, eu evangelizava de dia e de noite, eu fazia visita, aquela pessoa já foi do nosso ministério, afastada, eu ia lá, sabe? Uhum. E comecei assim, convidar os jovens. E uma coisa muito importante é a comunhão que eu comecei a provocar entre as outras igrejas, a Igreja Católica, as outras congregações, Uhum. para que nós tivéssemos comunhão. Sim, um só Porque propósito. Só existe um Deus e nós precisamos edificar a igreja dessa forma. Então, quando tinha lá no Quem-Quem, por exemplo, tinha formatura, aí tinha os jovens católicos, tinha os jovens também que era evangélico. Uhum. E eu era missionária. Aí eles iam chamar os pastores, mas muitos pastores não queriam. Aí ia lá, missionária, eu era missionária na época. Sim. A senhora vai lá, falei, vou Não perdeu a oportunidade. Vou pregar. Pregava lá na Igreja Católica. Aí me chamava para pregar nas outras congregações, eu ia. E eu convidava os pastores para pregar, sabe? E aquilo caiu na graça do povo, né? Nós tivemos cerca de 80 jovens na igreja. Uau! Né? Num ministério pequeno, E no Quem-Quem, uma tão comunidade pequena. Tanto jovem. Então, por quê? Porque os crentes caíram na graça do povo. O povo entendeu que nós queríamos levar Jesus. Não olhar quem, não olhar condição, não olhar nada. Só levar Jesus. Incentivar os jovens para servir a Deus, cantar louvores. Então foi um período muito rico da igreja. Boas lembranças. E da missionária que hoje é pastora. Eu aprendi muito no Quem-Quem. Eu amo aquela comunidade. Porque eles me ajudaram a crescer como crente. Eles me ensinaram a aprender a cada dia mais amar Jesus e ter o desejo de servir a Jesus. E graças ao Ministério Batista Renovada, El Shaddai, na pessoa do pastor Ulisses, que sempre nos deu muito apoio, né? Porque tudo começou no Quem-Quem. Lá o pastor Luiz fala que de lá que veio os profetas. O Quem-Quem é um celeiro, porque lá muitos pastores, pastor Gil, né, menino, Isso. lá, pastor Gélio, teve outros pastores lá, pastor Messias, que era do nosso ministério, a própria pastora Davina, né? Tudo começou lá no Quem-Quem. Então, somos gratos a Deus, né, irmão Júnior? Sim, por tudo que Deus tem nos feito e por tudo que Ele ainda irá fazer. Porque nosso trabalho só termina quando Jesus vier nos buscar. Verdade. E Ele está à porta. Ele está à porta. Os sinais, eles estão se cumprindo. A gente tem visto o que tem acontecido com Jerusalém, com a Palestina. Ô, irmão Júnior, uma coisa Sim. que Deus me lembrou agora foi que Deus, Ele operou
grandemente naquele lugar, Lá no Quem-Quem? no Quem-Quem. Com sim. A mãe do pastor Dio, ela estava almoçando e ela engoliu um osso de frango, um osso grande de frango. E o pastor Dio chegou lá em casa, falou assim: ô missionário, ô mãe está passando mal. Levou no médico, o médico pediu para levar para Janaúba urgente, talvez tenha que levar para Montes Claros. Porque ela engoliu um osso e esse osso está atravessado na garganta dela. Ai. E ela está tendo dificuldade para respirar. A senhora leva ela, pastor? Missionário. Falei, agora, porque eu trazia o povo. Eu conduzia o povo. Precisava, mulher ia ganhar neném, tinha um passando mal, eu pegava o carro e trazia para Janaúba. A senhora era aroeira mesmo, viu? Era aroeira. Aí então, Engraçado que a senhora... pastor Dio estava orando lá na Sim. casa. Ele não era pastor, nem eu, nenhum de nós. Éramos servos, somos servos. Sim. E pastor Dio estava orando pela mãe dele e tudo. Aí chegou lá uma mulher que era macumbeira. Aí ela chegou e falou assim: ô gente, para que essas orações não estão resolvendo nada, não. Leva a mulher logo para Janaúba, a mulher vai morrer a míngua. Não adianta vocês ficarem com essas orações bestas, não. Afronta. Oh, moça. E eu tinha ido já para pegar e eu ouvi. Falei, afronta, te repreende, Satanás. Não afronta o Deus poderoso, não. Você não está afrontando nós, não. Você está afrontando o Deus El Shaddai. E eu fui, ela e uma parente dela. E ela assim do meu lado, com a toalhinha assim, babando, com dificuldade de respirar. E eu fui orando, eu dirigindo e orando naquele estado de chão. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu creio no teu poder. Em nome de Jesus, eu repreendo aquela ação do inferno. O Senhor vai envergonhar Satanás, porque essa mulher, ela não vai para Janaúba. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai operar um milagre aqui nessa estrada. Aí eu entrei no asfalto. Entrei no asfalto porque é 10 quilômetros de estado de chão. Aí eu entrei no asfalto. Quando eu entro no asfalto, eu fui dirigindo bem devagar. Estava 60 por hora. Segurando numa mão e orando por ela. Tá? Em nome de Jesus, Senhor. Uau. Eu falei, Senhor, manda uma tosse do alto, e essa mulher vai tossir, esse osso vai sair do jeitinho que ele entrou, para honra e glória, e nós vamos entrar dentro do Quem-Quem, glorificando o Senhor e envergonhando Satanás. Amém. Ô irmão, na hora ela deu uma tosse e o osso saiu inteirinho Na toalhinha. Parei o carro no acostamento e nós fomos glorificar. Elas eram de uma congregação lá. Não tinha costume assim de louvar. E eu louvando. Louvo, gente. Adoro o Senhor. Agradeço o Senhor por esse milagre. Em nome de Jesus, o povo passando, nós estávamos falando assim, esse povo está doido, né? Aí nós fomos. No meio da estrada, na beira da estrada lá. Pouco tempo, voltei o carro e nós entramos glorificando. E fomos lá, fizemos uma vigília, né? A noite toda, agradecendo a Deus. E aquela mulher que duvidou, ela veio e aceitou Jesus Cristo. Que bênção. Ela aceitou Jesus. E até hoje ela está na igreja. Converteu. Né? Por causa do milagre de Jesus. Então Jesus é poderoso. Jesus muda história. Jesus muda a vida. Jesus é o Deus do impossível. Amém. Ele deu a vida por nós, irmão Júnior. Ele se ofereceu por nós. E ele disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra.
E nós somos herdeiros dessa graça, dessa bênção, dessa unção. Então nós temos que profetizar, nós temos que orar e nós temos que provocar os milagres do Senhor. E eles vão acontecer em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vejo na senhora uma mãezona que chega, arrebanha e toma as dores e abraça mesmo e se entrega ali pelo que a pessoa está sentindo. Mas eu também vejo que a senhora não tem rodeio com a senhora. Não tem rodeio. Se for para poder falar, fala. Tá. Na hora ali, às vezes, a pessoa usada pelo inimigo falando aquilo, a senhora não aceitou, a senhora manteve a postura, a senhora creu e profetizou e aconteceu um milagre. Amém. A senhora lembra de mais alguma história, de algum testemunho lá da igreja do Quem, assim, que te marcou bastante? Olha, irmãos, tem um milagre muito grande que Deus operou lá na igreja do Quem. Foi a irmã de uma serva, da irmã Rita. Sim. Ela chegou, ficou o tempo todo chorando na igreja. Ela estava com papel na mão, mas ela não falou nada, sabe? E eu fiquei caladinha orando por ela. Só que ela morava na mesma rua que eu. Eu morava mais perto da igreja, ela morava mais na frente. E irmã Rita, que é muito minha amiga, ela também foi, quando terminou o culto, nós três seguimos. Porque eu não queria que aquela mulher saísse do jeito que ela saiu. Quando chegou de frente à minha casa, a irmã Rita falou comigo: ó, pastora, está chorando, porque aqui o diagnóstico do médico falou que ela jamais vai poder ser mãe. Ela tem o útero infantil e, além disso, o útero dela é virado. Aí eu falei assim, Deus confirmando, que eu estou arrepiando. Chega a arrepiar. Eu falei: filha, o Deus que você ouviu lá na igreja, o Deus poderoso, Ele é o Deus do impossível. Ele pode reverter essa situação. A última palavra quem dá é Deus. É Ele que dá a última palavra. O médico falou, mas o médico dos médicos é a palavra dele que vale. Você crê nisso? Ela falou: eu creio. E no meio da rua eu orei e falei: ó, põe esse papel no seu bolso aí. Esquece esse papel, porque Deus vai fazer algo diferente na tua vida hoje. E orei no ventre dela e profetizei: para a honra e glória do teu santo nome, tu vai gerar um filho aí igual a Ana gerou. Bênção, glória a Deus. O teu útero vai voltar para o lugar. Ele pode ser pequeno, mas Deus é grande. E Ele vai gerar não só um filho, mas muitos filhos. A quantidade que você vai querer ter. E hoje ela tem 3 filhos. 3? Que glória. Tem 3 filhos porque ela quis. Sim. Se ela quisesse, ela teria mais. Teria mais. Então, o nosso Deus, irmão, nós não fazemos nada. Nós somos até um instrumento. Nós somos voz de Deus nessa terra. Ele diz que nós somos o sal da terra, aquele que dá tempero, aquele que muda história, porque Ele nos usa como instrumento. Né? Nós podemos ser boca de Deus. Ele falou com Ezequiel: profetiza. Profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza, e ali foi gerando vida. E assim continua. Deus quer gerar vida para Ele. Deus quer gerar vida, porque o sacrifício de Jesus foi para isso, para gerar filhos para o Pai. Jesus quer apresentar muitos filhos para o Pai. E Ele chama, Ele diz: vinde a mim, vós sobrecarregado, eu vos aliviarei.
O Senhor te chama. Ele te chama do jeito que você está. Depois que você conhece Ele, aí Ele vai mudar a tua vida, mudar a tua história. Nós não mudamos por nós mesmos, mas Cristo em nós muda, transforma a nossa vida e nos faz novas criaturas. Amém? Amém. 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 Pastora Davina, a gente está aqui caminhando para os minutos finais, Amém. para a gente poder estar finalizando. Eu creio que não é nem 1% daquilo que a senhora carrega de testemunho e de história, de Amém. tantas histórias que a senhora tem, de tantos testemunhos nesses anos da senhora de caminhada. E assim, eu queria que a senhora pudesse deixar uma mensagem final para a gente poder finalizar, para o pessoal que está aqui nos ouvindo, para o pessoal que está nos assistindo. Sim. A minha vida mudou, a minha história mudou. Deus curou, Deus libertou. Por quê? Porque eu aceitei Ele na minha vida. Eu aceitei Ele ser o protagonista da minha história. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus convida. Jesus, ele pagou um alto preço. Ele rasgou aquela duplicata de pecado que pesava sobre nós. E Jesus chama. Jesus quer a salvação de cada um de nós. E a mensagem que eu deixo nessa noite é que você que está cansado, talvez você não ache que não tem solução, talvez você ache que é impossível algo que você está vivendo. Eu quero te dizer que para Deus tudo é possível. Que se você entregar, Ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque Jesus te ama. Jesus, Ele te ama e quer te levar para apresentar diante do Pai. Que Jesus possa nos abençoar, sabe, Juninho? Para que nós possamos continuar firme, testemunhando as graças, a bondade, o amor de Deus. O mundo precisa de nós, não para se sentir melhor ou maior, porque nós não somos nada. Sem Deus nada podemos fazer, mas Ele sim, Ele pode fazer, Ele pode mudar muitas vidas e muita história. Talvez tenha hoje alguém que está cansado, querendo desistir. Mas Deus te diz: vinde a mim, eu vou te aliviar e vou te dar vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Davina, a senhora sabe que eu e minha família temos um carinho muito grande pela senhora. Eu sou extremamente grato por você ter tirado esse tempinho para poder vir aqui participar conosco, apoiar essa ideia, esse propósito. Nós sabemos que a senhora tem família, a senhora tem os compromissos, às vezes a senhora quer descansar, mas mesmo assim, arretada, firme, tá aqui para poder estar participando. Que Deus possa abençoar a senhora tremendamente. Amém. Que Ele possa te dar uma colheita farta, 30, 60, 90, 100 por um. Amém. Amém. Que Ele possa brilhar a face dele sobre sua vida e sobre sua família. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, jovens, dispostos a fazer a obra do Senhor. Faz tudo por amor a Deus. Você como levita, o irmão como levita, 2 jovens
que abraçaram a sua fé e servem a Deus com compromisso. Que Deus abençoe. Que vocês possam ser usados. Amém. Vocês possam ser instrumento aonde vocês estiverem. Que vocês sejam abençoados por Deus sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós Muito recebemos. obrigado pela oportunidade. Que isso, pastor, é uma honra. Pessoal, nós esperamos que você possa ter sido extremamente abençoado. Temos muitas pessoas para poder ter esse bate-papo, muitas pessoas para poder testemunhar, trazer uma palavra de fé, de esperança, de transformação, a palavra de Deus que é viva para a sua vida. Então, jovem, seja abençoado. Família, seja abençoada. E nós finalizamos aqui mais um podcast da Igreja Batista Renovada El Shaddai. Amém, pastora? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a sua vida, graça e paz e até mais. Amém. Amém.